Fala pessoal, tudo bem? Professor Muniz por cá. Vamos aqui dar início à nossa aula de processo penal militar, tá? Os assuntos: Polícia Judiciária Militar, Inquérito Policial Militar e Ação Penal. Aqui para a Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Então vamos lá, pessoal. Então, processo penal militar, daremos início aqui à nossa aula, tá bom? Pessoal, é o seguinte, ó. Primeira situação que eu queria tratar com vocês é o artigo 7º. Tá? Vai falar da Polícia Judiciária Militar. Vamos lá. O que ele fala aqui? Ó? No artigo 7º, ele vai falar quem são as autoridades da Polícia Judiciária Militar. Tá? Quem exerce essa autoridade de Polícia Judiciária Militar? Tem lá, ministros da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Antigamente tinha um ministério para cada um, agora é um só, mas tá lá na lei. Desde que é dentro ou fora do território, tá? Então, ainda tá lá, só para conhecimento de vocês. Os ministros da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, eles são autoridades de Polícia Judiciária Militar. Chefes do Estado-Maior e o secretário-geral da Marinha, também encontra-se. Os comandantes do Exército, né? E o comandante do chefe de esquadra. Comandantes de região militar, por exemplo, 10ª Região Militar, né? Distrito Naval ou Zona Aérea. Secretário do Ministro do Exército, Ministério do Exército, e o chefe de gabinete do Ministério da Aeronáutica também, tá? Diretores e chefes de órgãos, repartições, estabelecimentos ou serviços previstos nas leis, né, de organização básica da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Então, esses diretores aqui e chefes de órgãos, repartições, tá? Estabelecimentos ou serviços previstos nas leis de organização básica da Marinha, do Exército e da Aeronáutica também tem essa competência, tá? Comandante de forças, unidades ou navios. Então, esses comandantes também exercem essa autoridade. São autoridades da Polícia Judiciária Militar. Então, levem isso para a prova de vocês. Olha essa questão aqui que eu trouxe para vocês. São autoridades da Polícia Judiciária Militar, exceto... Comandante do Exército está previsto? Tá. Vem aqui, ó. Tá lá, no artigo 7º. Ministro da Marinha, do Exército e da Aeronáutica? Também. Comandante de região militar, Distrito Naval e Zona Aérea? Também. Secretário-geral da Marinha e chefe de gabinete do Ministério da Aeronáutica? Também. Agora, sargentos, subtenentes, comandantes adjuntos administrativos, não tem essa previsão aqui, tá? Então, letra E de escola. Então... É um artigo que pode ser cobrado em prova, tá? Quem exerce as autoridades de Polícia Judiciária Militar. Professor, essas funções podem ser delegadas para os oficiais da ativa? Pode, né? Pelo um tempo limitado. Então, essa atribuição de autoridade judiciária, ela pode sim ser delegada para um oficial da ativa. Quando ele vai delegar um oficial, tem que ser um oficial de posto superior a do indiciado. Vamos supor que eu tenha aqui, por exemplo, um tenente que está sendo indiciado. Eu tenho que nomear um oficial de posto superior ao tenente, por exemplo, um capitão. Ou pode ser nomeado delegado até um da mesma patente, por exemplo, um outro tenente, desde que esse outro tenente ele seja mais antigo do que o que está sendo indiciado, o tenente que está indiciado. Certo? Então é importante vocês saberem esse detalhe aqui. Ok, vamos lá. Olha essa questão aqui, ó. A autoridade judiciária militar não pode delegar essa competência para oficiais da ativa de posto superior à do indiciado. Por que não? Tá errado, pode sim. Só não poderia delegar para posto inferior ao do indiciado, né? Então, o gabarito dessa questão está errado. No artigo 8º, ele traz as competências da Polícia Judiciária Militar. Só acho que pode ser cobrado em prova, professor, essas competências? Eu tenho certeza. Primeira, apura crimes militares, presta aos órgãos e os juízes da Justiça Militar, pessoal do Ministério Público, né, informações que sejam necessárias para os processos, cumpre mandados de prisão expedidos pela Justiça Militar, também, tá? A Justiça Militar vai expedir mandados de prisão, então está lá uma das competências da Polícia Judiciária cumprir esses mandados. Representar as autoridades judiciárias militares,
acerca de uma prisão preventiva e da insanidade mental do indiciado. Ou seja, o encarregado do inquérito, ele vai representar pela prisão preventiva daquele cara. Tá? Então, a Polícia Judiciária faz isso, a representação. Cumprir determinações da Justiça Militar relativa aos presos, né, que esteja sobre a guarda lá da Justiça Militar. Vai solicitar autoridades civis as informações, tá? Vai solicitar as informações. Solicitar das autoridades civis informações que sejam necessárias para o inquérito. Vai requisitar da Polícia Civil e das repartições técnicas e civis, né, as pesquisas e exames que sejam necessários. Ora, por exemplo, tá lá no inquérito policial militar, então ele pode requisitar a Polícia Civil, ou então repartições lá da PFOS, por exemplo, repartição técnica civil, pesquisas e exames que sejam necessários para elucidar, para ajudar na confecção do inquérito, tá? Então ele pode solicitar informações gerais essas autoridades civis, tá bom? Tem a 8 também, que é atender a pedido de apresentação de militar ou um funcionário da repartição militar a uma autoridade civil. Ou seja, tem uma autoridade civil que está solicitando a apresentação de um militar ou um funcionário da repartição militar. Nesse caso, tem que atender ao pedido dessa autoridade civil. Fechou? Essa terceira questão diz assim: compete à Polícia Judiciária Militar, exceto, olha aí, ele quer aqui não é uma competência da Polícia Judiciária Militar. Qual é? Cumprir as determinações da Justiça Militar relativas aos presos sob sua guarda. É correto. Apurar os crimes militares e civis, não. Aqui a gente está falando de crimes militares. Inquérito militar. Já está errado. A lei prevê o quê? Apurar crimes militares. Se for civil, manda lá para adquirente competência da Polícia Civil. Solicitar das autoridades civis as informações. Requisitar da Polícia Civil pesquisas e exames que sejam necessários para elucidar o fato. Perfeito. Gabarito aqui, letra B. Vamos prosseguindo aqui. Continuando. Sobre o inquérito policial militar, pessoal. O que seria esse inquérito policial militar? Ele vai apurar de forma sumária um crime militar. Professor, ele já vai ser julgado aí? Não. Nesse inquérito, ele vai colher informações para subsidiar o Ministério Público, para que o Ministério Público Militar ofereça a denúncia. O inquérito, a função dele não é punir, ele não tem condão de punir. Ele vai investigar. E aí entrega o relatório bonitinho, ele pega o relatóriozinho, né? Bonitinho, tá aqui Ministério Público, tá vendo? Pronto, tá aqui, a gente conseguiu apurar isso daqui. Aí cabe a você decidir ou não sobre essa situação. Vai oferecer, vai solicitar arquivamento, tá? Então, a função do inquérito é isso. Uma apuração sumária de um crime militar. O inquérito tem caráter de instrução provisório, tá? É uma instrução provisória, é um procedimento administrativo. E outra situação. Ministra elementos necessários para a propositura da ação penal. Para quem? Para que o Ministério Público Militar ofereça aquela ação penal. Que inclusive é uma ação penal pública incondicionada. Beleza? Ação pública incondicionada. Fechou? São instrutórios da ação penal os exames, as perícias, as avaliações que são realizadas durante o inquérito. Porque é feito exame, perícia, servem de instrução na hora da propositura da ação penal. Certo? Vamos lá, continuando aqui. Professor, como inicia-se o inquérito militar? Mediante portaria. De ofício, tá? Por quem? Pela autoridade militar, que está lá encarregado de presidir o inquérito. Outra situação. Por determinação ou delegação de uma autoridade militar superior. Outra. Em virtude de requisição do Ministério Público também. Outra situação. Por decisão do STM, Superior Tribunal Militar, também vai iniciar o inquérito.
requerimento da parte ofendida ou de quem legalmente a represente, ou seja, um requerimento da pessoa que foi ofendida, ou da pessoa que está representando essa pessoa, ou também inicia-se o inquérito através de uma sindicância que foi realizada ali, por exemplo, dentro do quartel, local sujeito à administração militar, que resultou em indícios de um crime militar. Então, todas essas situações, elas irão gerar, tá, iniciar o inquérito policial militar. Tá bom? Uma requisição, né, do Ministério Público, uma requisição, uma decisão do STM, um requerimento da parte ofendida, uma sindicância que gerou uma situação que vai iniciar o inquérito, ou mesmo de ofício, quando a autoridade toma conhecimento ali de ofício já instaura. Então, tudo isso inicia-se o inquérito militar. Professor, o fato da gente delegar o inquérito, será que impede ou não o oficial que delegou de praticar os procedimentos iniciais? Não impede. Delegar o inquérito não impede, pessoal, que o oficial que delegou, logicamente, pratique aqueles procedimentos iniciais para ter a iniciativa e tomar logo a iniciativa de fazer os procedimentos iniciais. Se a infração não for militar, remete para a autoridade civil competente, se for verificado. Menor de 18, encaminha-se para o juizado de menores. Olha essa questão. Marque a alternativa incorreta sobre o inquérito. Apuração judiciária e definitiva de um crime. Não, pessoal. Apuração sumária, não é definitiva. Apuração sumária de um crime militar. Tem o caráter de instrução provisória, correto? Ministra elementos necessários para a propor ação penal. São instrutórios os exames, as perícias e as avaliações que são realizadas durante o inquérito. Perfeito também. Tá? Então, o gabarito dessa questão. Letra A de avião. Quinta. São formas de iniciar-se o inquérito, exceto. Vamos lá. De ofício pelo delegado de polícia civil. Não. De ofício pela autoridade militar. Nós estamos falando de crimes militares. Decisão do STM, correto. Sindicância que resulte indícios de crime, correto. Crime militar. Em virtude de requisição do MP, também. Então, a única alternativa aqui que se encontra errada é a letra A. Porque não é por delegado de polícia civil, e sim autoridade militar, ok? Vamos aqui prosseguindo aqui nos nossos estudos em relação ao inquérito policial militar, tá? Escrivão para o inquérito. O cara que for é o cara que vai escrever, né? Que vai estar lá apoiando o encarregado. Esse cara, ele tem um compromisso de manter um sigilo do inquérito. O inquérito é sigiloso. Beleza? É designado pelo encarregado do inquérito. Quem vai designar o escrivão? É o encarregado do inquérito. Se o cara for oficial, né, logicamente, segundo ou primeiro tenente, vai ser o escrivão. Se for praça, a pessoa lá que está indiciada, sargento, subtenente ou suboficial. Tá bom? Então, esse escrivão ele é designado pelo encarregado do inquérito. Tem o compromisso de manter sigilo. O que fazer ao tomar o conhecimento da infração militar? Então, na hora que ele toma conhecimento da infração militar, o que é para ser feito? Vai até o local e preserva as provas. Apreende instrumentos e objetos. Faz a prisão se for necessária, colhe provas se for necessária, se tiver. Ei, professor, e o que é que o encarregado desse inquérito faz, hein? O encarregado é o cara que está presidindo. Ele vai ouvir primeiro o ofendido, o indiciado e testemunhas. Ele vai ouvir ofendido, indiciado e testemunhas. Ele vai ouvir. Vai fazer acariações caso na hora das declarações não bata as informações, aí ele vai fazer acariações. Vai reconhecer pessoas e coisas. Né? Reconhecimento de pessoas, se for necessário. Proceder com o exame de corpo de delito, determina. Né? O encarregado faz isso. Determina avaliações das coisas. Ele procede buscas e apreensões. E toma medidas de proteção à testemunha. Tudo isso o encarregado faz. O encarregado do inquérito, ele pode também
se necessário, ele pode proceder àquela reprodução simulada dos fatos, é a reconstituição do crime, desde que não atente contra a moralidade ou a ordem pública. E nem atente contra o que? Hierarquia ou a disciplina. Não pode atentar. Tá? Então pode ser feito o que? A reprodução simulada dos fatos. Né? Que é a reconstituição do crime. Beleza? Reconstituição do crime. O encarregado do inquérito nunca inferiu a patente de capitão ou capitão-tenente. Professor, quer dizer que o encarregado do inquérito ele nunca pode ser inferior à patente de capitão ou capitão-tenente? Será que isso aqui não pode cair na sua prova, hein? Cuidado com isso daqui, hein? Então presta bastante atenção. O encarregado do inquérito nunca pode, patente dele, ser inferior à patente de capitão ou capitão-tenente. Prosseguindo. Infração penal contra a segurança nacional. Professor, foi praticada uma infração penal contra a segurança nacional. Nesse caso, se possível, esse tipo de infração, se possível, o próprio o CPPM fala, se possível, meu amigo, um oficial superior, major para cima, né? Major para cima. Fechou? Professor, o inquérito é sigiloso ou não? É sigiloso. Mas o encarregado ele pode autorizar o advogado a tomar conhecimento. É o que o CPPM fala, tá? Essa daqui, tem tudo a ver para quem está fazendo concurso de carreira policial militar e foi cobrado o CPPM. Presta atenção, Policial militar, bombeiro militar que está sendo investigado pelo uso da força letal em atividade, ele utilizou força letal em atividade, estava de serviço, ele pode ter um defensor que vai ser constituído em até 48 horas quando ele receber a citaçãozinha, tá? Isso dos PM e dos bombeiros. Pessoal, aplica-se ao pessoal das Forças Armadas só se eles estiverem em GLO, ou seja, garantia da lei e da ordem, tá? Tem até 48 horas para... quando ele recebe a citação, ele tem até 48 horas para constituir um defensor. Professor, e se ele não apresentar o defensor? Aí vai ser mandado a instituição que ele trabalha indicar e providenciar em 48 horas. De preferência, Defensoria Pública, né? Se não houver defensor, os custos do patrocínio do advogado serão por conta da própria instituição. Beleza? Professor, me diga uma coisa. E a questão da incomunicabilidade lá do artigo 17, que se eu for pegar o CPPM, tem lá um negócio chamado incomunicabilidade. Cara, isso aqui acabou. O cidadão civil, militar, não pode mais ficar impedido, pessoal, de se comunicar reservadamente com seu advogado. A Constituição de 88, ela afastou essa possibilidade do preso ficar incomunicável, cara. Então, esse artigo 17 do CPPM, sobre uma análise, ele é como se ele tivesse sido tacitamente revogado. Tá bom? Então, essa questão da incomunicabilidade aqui não funciona mais. Professor, o preso ele pode ficar detido no quartel? Pode. Durante as investigações? Pode. Por até quanto tempo? Até 30 dias. Até 30 dias. Tá? Pode ser prorrogado? Pode, por mais 20. Acredito que ele pode ficar detido lá. Essa detenção ela é comunicada ao juiz. Tá bom? Tem que ficar ciente. E o encarregado poderá solicitar prisão preventiva ou homenagem, né? O encarregado do inquérito ele pode solicitar uma prisão preventiva ou homenagem. Professor, o que seria essa homenagem? No artigo 263 do CPPM ele fala: a homenagem é uma prisão provisória, pessoal, porém sem os rigores do cárcere, né? É uma espécie de prisão provisória sem rigor do cárcere. Ela é concedida pelo juiz nos crimes que ele praticou. Esse crime que ele praticou tem que ter uma pena máxima, né, de privativa de liberdade, que não pode passar dos 4 anos. Não pode passar, para ele ter direito, né, para o juiz conceder essa homenagem para ele,
É uma espécie de uma prisão provisória sem os rigores do cárcere, tá? Então, não pode nos crimes, na verdade, ele pode conceder nos crimes cujo máximo da pena não passe de 4 anos, porque se passar, aí não pode ser concedido. Beleza? E a inquirição? Quando ele vai fazer a inquirição lá do pessoal, é de dia de 7 às 18, hein? Período para inquirição. A testemunha, pessoal, ela não pode ser inquirida por mais de 4 horas consecutivas, ó. Não pode ser inquirida por mais de 4 horas consecutivas. E ainda é facultativo um intervalozinho de 30 minutos para ela. Beleza? Não pode ser inquirida por mais de 4 horas consecutivas. Vamos lá. Professor, quando é que termina o inquérito, hein? Inquérito militar. Não vão confundir, não. Professor, 30 dias, 10 dias preso, 30 dias solto. Cuidado, aqui nós estamos falando de inquérito policial militar. Inquérito militar, na verdade. 20 dias a partir da execução da ordem de prisão, se ele estiver preso. 40 dias se estiver solto, né? A partir da instauração lá do inquérito. Pode ser prorrogado, pessoal? Pode, por mais 20 dias, tá? Esses quando ele estiver solto. Professor, estou fazendo as diligências do inquérito. Não consegui concluir dentro do prazo. Será que elas podem ser prorrogadas? As diligências não podem ser prorrogadas. Se ele não concluiu, já era. E as peças do inquérito, pessoal? Vai ser feita a junção em um único processo, um blocão assim, tá? Em ordem cronológica. Todas as peças do inquérito vão ser reunidas num só processo, tá? Ordem cronológica. Tem relatório final? Tem. No relatório vai ter as pessoas que foram ouvidas, as diligências que foram feitas, os resultados, a indicação de hora, lugar do fato onde aconteceu, o dia, né? Ele vai dizer no relatório se a infração, qual é a infração a punir e se há indícios de crime. Então, professor, será que o juiz pode discordar do inquérito? Pode. Se ele, discordando da solução dada ao inquérito, a autoridade que o delegou pode avocá-lo e dar solução diferente. Vamos supor que eu sou uma autoridade judiciária, deleguei para um outro oficial. Ele chegou com um relatório aqui com uma certa conclusão. E aí, pode alterar? Aquela pessoa que delegou, será que ela pode avocar para ela e dar solução diferente? Pode. Ela pode dar uma solução diferente. Ela pode avocar aquele cara que ele delegou, uma outra autoridade judiciária, e dar uma solução diferenciada, tá? Outra situação aqui, vamos lá. Esses autos do inquérito, eles são remetidos para quem? Quando termina? Para o auditor da circunscrição, anota esse nome, auditor da circunscrição judiciária militar, onde aconteceu aquela infração penal militar. Os autos do inquérito terminou e são remetidos lá para o auditor da circunscrição judiciária militar, onde aconteceu a infração penal. Se esses autos forem instaurados fora do território nacional, aí eles são remetidos lá para a primeira auditoria da circunscrição, que é lá na capital da União, em Brasília, né? Então tá aqui, ó. Então os autos do inquérito que forem instalados fora do território serão remetidos lá para a primeira auditoria da circunscrição. Se os autos inquéritos estão dentro do território, remetido para o auditor da circunscrição judiciária militar, onde aconteceu a infração, lá do local onde aconteceu a infração. Se for fora do território, remete para Brasília, na primeira auditoria da circunscrição. Muniz, a autoridade militar pode ou não pode mandar arquivar inquérito? Não pode. Não pode mandar arquivar inquérito. Isso aqui já fica atento também, que pode cair na sua prova. Outra situação. O arquivamento de inquérito impede ou não ser instaurado o outro, professor? Abrir novamente. Caso surjam novas provas. Foi feito um inquérito, ninguém achou nada. Surgiu novas provas. Pode? Mas já está arquivado. Não impede o fato de estar arquivado de ser instaurado o outro quando aparecem novas provas. Com exceção se já tiver transitado em julgado ou já tenha sido decretada extinta a punibilidade. Aí, nesse caso, não pode abrir.
Tá? Então, o juiz ele remete os autos ao MP e o Ministério Público ele pode até mesmo requerer esse arquivamento, tá? Quando terminar de fazer ali a análise das novas provas que apareceram. Outra situação. A regra é que não pode devolver os autos do inquérito, mas nós temos exceção. Por exemplo, se o Ministério Público ou o juiz requisitar, aí a gente pode devolver esses autos do inquérito. Muniz, em qualquer dos casos, o juiz marcará um prazo não excedente de 20 dias para a restituição dos autos. Se ele realmente requisitar a devolução dos autos do inquérito, ele vai marcar um prazo que não pode passar de 20 dias. Para restituir aqueles autos, beleza? Professor, o cara foi preso em flagrante. Se por si só, se for suficiente para que a gente elucide o fato, né, a autoria daquele crime militar, se por si só já é suficiente para elucidar o fato, o auto de flagrante delito, ele constitui um inquérito. Entendeu? Ah, professor, já tá tudo, flagrante tá perfeito. Já dá para elucidar o fato e a autoria. Esse auto de flagrante, ele já constituirá o inquérito. Ele dispensa outras diligências. Com exceção daquelas diligências, por exemplo, que exigem o corpo de delito, né? Caso o crime deixe vestígios, que aí vai ser obrigatório o corpo de delito. A identificação da coisa e tal. Então, quando esse valor ele influi na aplicação da pena, aí nesse caso tem que fazer. Mas, se por si só for suficiente, o auto de flagrante delito, ele constitui inquérito e dispensa outras diligências. Com exceção das que eu falei agora. Inquérito pode ser dispensado? Pode. Tá? Ele pode ser dispensado. Beleza? O inquérito ele é dispensável. Beleza? Cuidado, ele é dispensável, mas ele é o quê? Indisponível. Quando o fato e sua autoria já estiverem esclarecidos, eu vou dispensar. Eu já tenho certeza do que aconteceu. Nos crimes contra a honra, quando decorrem de escrito ou publicação cujo autor já está identificado. Então, nem precisa de inquérito aqui. Ele pode ser dispensado. Nos crimes de desacato e desobediência à decisão judicial. Nesse caso também pode ser dispensado o inquérito, tá? Porque todo mundo já foi na frente do cara, né? Na verdade. Vamos lá, outra situação. Professor, a gente já viu polícia judiciária, inquérito, e agora a gente vai finalizar com a ação penal militar e do exercício da ação penal militar, tá? Quando a gente fala em ação penal militar, ela é pública. E só pode ser promovida por quem? Pelo Ministério Público Militar. Ação pública incondicionada. Se houver prova dos fatos e autorias, sempre deve ser apresentado. Tá lá, indícios. Sempre deve ser apresentado. Professor, no caso de crimes, por exemplo, hostilidade contra país estrangeiro, provocação a país estrangeiro, atos de jurisdição indevida, crime de violação de território estrangeiro, entendimento para empenhar o Brasil à neutralidade ou à guerra, entendimento para gerar conflito ou divergência com o Brasil. Nesses crimes militares aqui, tá? Tem que haver, na verdade, lógico, o padrão é o Ministério Público Militar, mas nesses crimes aqui, tem que haver uma requisição ao Procurador-Geral da Justiça Militar, porque pelo Ministério a que o agente estiver subordinado. Então, já anota aí, tem que haver uma requisição do Procurador-Geral da Justiça Militar, caso seja uma ação penal focada nesses crimes aqui, tá? O Procurador-Geral da Justiça Militar, ele dá ciência também ao Procurador-Geral da República, nesse caso desses crimes aqui, ó. Aí apresentou a denúncia, show. O Ministério Público não pode desistir daquela ação, ou seja, a ação penal ela é o quê? Indisponível. Não posso me dispor de uma coisa que não é minha. É outra característica, tá? Professor, será que qualquer pessoa ela pode provocar a iniciativa do Ministério Público? Pode. Ele pode dar informações sobre o fato que constitui um crime militar. Olha, aconteceu isso, 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 isso. Quem praticou? Essa pessoa. E ela pode indicar elementos de convicção tranquilamente. Beleza? As informações, se escritas, devem estar devidamente autenticadas.
se verbais, serão tomadas por termo perante o juiz. Importante, se escrita tem que estar autenticada, se for verbal tem que ser tomada a termo perante o juiz. Vamos lá. Importante, hein, isso aqui, você vai assistir essa aula 2 vezes, ó, se escritas e se verbais. Se escritas deve estar devidamente autenticadas, se verbal serão tomadas por termo perante o juiz. Professor, e se o Ministério Público considerar procedente? Hein? Essas informações que foram prestadas aí pelo colega, pessoal que queria falar, ó. Qualquer pessoa, a pessoa foi lá e prestou as informações. Se o Ministério Público achar procedente, ele remete à autoridade policial militar para que essa autoridade policial militar proceda às diligências para esclarecer o fato. É como se fosse uma investigação preliminar, entendeu? Instaurando o inquérito se houver um motivo lógico para essa finalidade. É como se tivesse uma investigaçãozinha preliminar antes para que ele instaurasse o inquérito. Beleza? Meus amigos, então finalizamos aqui a parte de Polícia Judiciária Militar, tá? Relativa aos crimes militares, a parte de inquérito policial militar, o IPM, e a ação penal, que é sempre pública e incondicionada, tá? E ela é indisponível, fechou? Meus amigos, quer adquirir o curso da PM no Rio Grande do Norte? Vou deixar o link aqui embaixo. O curso tem informática, aulas nesse modelo com o professor Muniz, português, cara, tem tudo. Direito constitucional, tá completíssimo. Direito penal, as leis extravagantes, beleza? Direito penal também, direito penal militar e essa parte de processo penal militar que veio dentro do concurso também, tá? E também tem as aulas de legislação militar, tá? O estatuto da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, o curso está completo. A gente tem praticamente aí 2 meses para estar estudando com vocês, encerrando essas aulas, beleza? Então adquirir aqui o curso, ó, tá no link aqui. O curso da PM do Rio Grande do Norte, que eu tenho certeza que você pegar essa maneira rápida e objetiva, você vai passar no concurso. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Beleza? Pessoal, quando você adquire o curso, tá aqui, ó, deixar o link aqui para você. Você adquire o curso no link e aí embaixo do link também tem um WhatsApp. Aí você manda o comprovante para o WhatsApp para você ser adicionado nos nossos grupos, porque lá eu mando o link de questões toda hora. Eu monto as questões e fico mandando para vocês resolverem. Tá? O link é um aplicativo que a gente tem, que é só da gente aqui. A gente manda e você resolve do próprio celular. Beleza? Não é o Telegram, coisa totalmente diferente. Então vale a pena. Adquire o curso aqui no link abaixo, ó. E quando você efetuar a compra, você manda o comprovante para esse número de WhatsApp para que a gente possa te adicionar no grupo. Tá bom? Grande abraço, professor Muniz, e até a próxima. Pessoal, até mais.